Todo mundo que quer começar uma criação de galinha caipira como um negócio, a busca precisa ser o lucro. Eu acredito que você está aí sempre tentando buscar o lucro. Então hoje a gente vai falar sobre estratégias para você ter mais lucro na sua criação de galinhas caipiras. Eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe. Estou aqui no piquete, o galinheiro está ali atrás e quero falar sobre esse assunto hoje para você. Falaremos hoje sobre os desafios para que você tem que ultrapassar para conseguir ter esse lucro. Falaremos sobre como você ter sucesso na sua criação, no seu dia a dia e também estratégias, daremos exemplos para você seguir no caminho certo. Então fica nesse vídeo até o final, aproveita, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, usa os comentários, deixa uma pergunta porque vai virar vídeo e eu acabo tirando a sua dúvida. Fica nesse vídeo até o final, vamos lá. Estamos de volta, que bom que você está por aqui e começaremos logo no primeiro tópico, que são os desafios e oportunidades que você vai enfrentar durante a sua criação. Falando de desafios, é muito importante que você tenha na cabeça de escolher a galinha certa, você escolher a galinha, seja a linhagem, seja a raça, que realmente vai dar o resultado que você precisa lá no final. Um dos grandes problemas de criadores que querem se transformar em produtores de galinhas caipiras é tentar fazer a própria galinha ou tentar fazer com que uma galinha mestiça produza igual uma galinha de linhagem, seja essa linhagem para a produção de carne ou produção de ovos. Então é uma das coisas que você não pode inventar. Raça pura, galinhas mestiças, galinhas que você mesmo produz, elas não vão conseguir ter o mesmo desempenho de galinhas especializadas de postura e galinhas especializadas, seja linhagem de pesadão, seja de linhagem de dupla aptidão, se você vai trabalhar com carne. Outro grande desafio é o investimento que é feito não tem o retorno no desenvolvimento ou na produção. Tem muita gente que acha que é só colocar dinheiro, só colocar esse dinheiro como ração, só dar um monte de ração para esses animais que eles vão desenvolver e vão produzir. Não é bem assim. Existe todo um conhecimento técnico que precisa ser aplicado para que esses animais realmente desenvolvam e tenham a produção que você precisa. Inclusive esse é o maior desafio, fazer com que seu investimento na compra dos pintinhos, na compra da ração, na construção do galinheiro se traduza em desenvolvimento e em produção. Muita gente peca nesse sentido, investe, mas não consegue o retorno porque fez alguma coisa errada na hora do manejo. Alguns desses erros é causado principalmente pela falta de conhecimento. Às vezes tem muito vídeo na internet, tem muita gente produzindo conteúdo em relação à galinha caipira, mas nem todos eles produzem, nem todos eles trabalham com uma produção, seja para carne, seja para ovo, que realmente dá lucro e sustento para o sítio dele. Às vezes é uma criação comum, às vezes é uma criação de fundo de quintal, às vezes esses produtores têm outro tipo de atividade, mas principalmente, às vezes esses produtores só querem visualização para ganhar com a remuneração da rede social. E isso atrapalha demais você, porque às vezes essas pessoas, por visualização, vão querer inventar uma ração que realmente não funciona, inventar um remédio que não funciona, e às vezes você achando que está tudo certo e as coisas não estão no caminho correto. Mas é bom deixar muito claro, não tem perigo que se você fizer tudo certo, investir da maneira correta, tiver a galinha correta, saber o manejo e estar ali fazendo no seu dia a dia, tendo a condição de avaliar e fazer mudanças, só assim você vai conseguir ter bons resultados. E não tem perigo, volto a dizer, não tem perigo de você ter prejuízo numa criação de galinha caipira, onde seu investimento se transforma em desenvolvimento e produção e você consegue vender. Não tem perigo. Você realmente, se investir correto e a galinha desenvolver e produzir, você vai ter lucro. O segundo ponto que eu quero falar para você hoje é da equação da criação de sucesso de galinha caipira. Vamos falar sobre isso? Para você que gosta de um pouco de matemática, lembra lá da quinta série, existe uma equação que vai fazer com que você tenha sucesso na criação de galinha caipira. O primeiro ponto da equação é o conhecimento técnico, é você realmente saber o que você está fazendo,
é estudar, é ver alguém fazendo, é buscar um livro, é buscar informações nas fontes certas, nas pessoas que realmente fazem um negócio, seja num curso, seja numa mentoria, seja num acompanhamento. Você precisa ter o conhecimento técnico e saber porque cada coisa acontece, e não apenas por uma crença popular ou porque alguém disse que é assim. Estude, veja o que outras pessoas já fizeram, veja o que está registrado nos livros, seja num curso, seja no acompanhamento. Entenda tecnicamente o que é para ser feito e por que cada coisa deve ser feita. O segundo ponto da equação é o manejo correto. Nada mais é do que você pegar o conhecimento técnico e colocar em prática. Fazer no dia a dia o que deve ser feito. Tem muita gente que faz as coisas erradas, porque é muito trabalhoso, porque às vezes tem outra atividade. Tem muita gente que me pergunta se pode realmente botar a ração de manhã, encher tudo de manhã de água, de ração e ir embora, ir trabalhar em algum lugar e voltar apenas à noite. Tem muita gente que acha que a galinha se cria sozinha, exatamente pelo fato de achar que aquela criação da vovó é a que resolve tudo, é o que vai dar certo. E não é bem assim. As galinhas precisam de um acompanhamento, precisa que o dia a dia seja correto, precisa da manutenção da cama de frango. Então tem várias atividades que precisam ser feitas durante o dia e você precisa acompanhar elas. O terceiro ponto da equação é o que eu chamo de vivência. A partir do momento que você tem um conhecimento técnico e que você coloca em prática, a vivência é exatamente você observar e entender que aquilo precisa ser modificado porque sua região é muito quente, porque sua região é fria, porque apesar de sua região ser quente, esses tempos estão frios por causa de uma chuva, por causa do período de vento, ó, como estão os ventos. Então fazer as modificações necessárias baseado na sua região. Então não é modificações porque você tem pouco dinheiro, porque você tem muito dinheiro, ou porque tem um predador, ou porque você tem um cachorro. Não é nada disso. É exatamente pelo clima da região e das situações locais. E não apenas por uma questão pessoal sua. A partir daí você tem uma criação de sucesso. Conhecimento técnico, manejo adequado e vivência igual uma criação de sucesso. Então tome nota, é muito importante que quando sua criação você quer ter lucro, porque você tem um negócio com ela, é porque essa criação vai lhe dar sustento, ela vai lhe gerar renda, seja uma renda extra ou seja uma renda principal. Então isso precisa ser levado a sério. Qualquer negócio, como vender roupa, como uma banca de revista ou uma criação de galinha, você precisa ter esse conhecimento técnico, entender da criação, saber o que se faz, entender do mercado. Então isso é todo o conhecimento técnico. O manejo adequado é você colocar em prática, fazer tudo o que precisa ser feito, que você entendeu no manejo técnico. E a vivência é realmente você entender quais variações, quais modificações você precisa fazer para que tudo dê certo por causa da sua região. A soma de tudo isso é sua criação de sucesso. E no ponto 3, falar sobre estratégias. Vou te dar 3 estratégias agora que vai fazer com que você aumente o seu lucro. A primeira estratégia é você focar no manejo sanitário e alimentar. Entender que prevenir doenças é uma das melhores opções para que sua galinha desenvolva e produza. Você não pode ficar correndo atrás de remédio. Remédio vai lhe trazer prejuízo. Você precisa fazer de tudo, seja um bom galinheiro, seja uma boa manutenção da cama de frango, seja olhar galinha por galinha para entender o que é que está acontecendo, se alguma está doente ou não, se é necessário descartar alguma ou não, quais são os fatores que trazem doença para o seu galinheiro, para você evitar totalmente que sua galinha fique doente. Além da possibilidade da sua galinha morrer, você tem uma grande chance de sua galinha perder desenvolvimento e perder produção, não conseguir ganhar peso ou não conseguir colocar ovos. E isso é o caminho para cortar o seu lucro. Então sempre trabalhe na prevenção de doenças. Junto a isso, uma boa alimentação. Uma das coisas importantes que uma boa alimentação vai trazer para sua criação é um aumento da imunização. A galinha com mais saúde, mais imune, dificilmente ela pega a doença. Mesmo que a doença esteja por aqui, seja no piquete ou lá no galinheiro,
ela vai ter mais facilidade de se proteger se ela for bem alimentada. E ela bem alimentada vai garantir desenvolvimento, ela vai acompanhar a conversão alimentar e vai ter uma boa produção. Vai ganhar peso quando é para ganhar peso e vai produzir carne quando for o momento. A segunda estratégia é uma otimização da sua produção. É fazer com que tudo que atrapalha o desenvolvimento ou a produção das suas aves seja eliminado. Então, o fornecimento de um alimento que não traz nada de nutritivo para suas galinhas, tira, joga fora. Deixar galinhas doentes, ficar com um galinheiro improvisado por muito tempo, não usar cama de frango, deixar que doenças entrem no seu plantel. Tudo isso faz com que você diminua seu desenvolvimento. Às vezes você tem galinhas bonitas, mas que não produzem, não servem para nada. Você não tem galinhas apenas para suas redes sociais. Você tem galinha para produzir, para te dar retorno. E isso é que é importante. Galinhas bonitas que não trazem produção não vão te dar lucro. E a estratégia número 3 é a redução de custos. Sei que quando a gente fala de redução de custos, a primeira coisa que vem na cabeça é conseguir reduzir o preço da ração. Só que isso precisa ser feito com muito cuidado, porque a ração, como eu falei anteriormente, está ligada diretamente a desenvolvimento, a produção e a imunização. Você precisa garantir que seja entregue para os seus animais uma ração de qualidade e na quantidade certa. Então a primeira coisa para você reduzir custo é realmente fornecer a quantidade que deve ser fornecida. Evitar desperdícios, evitar misturas que não são adequadas. Via de regra, quando a gente faz nossa própria ração, a gente tem um valor menor no custo do quilo. Às vezes uma ração comprada pronta tem um quilo um pouco mais caro. Mas não é só isso que você tem que pensar não. Quando você faz sua própria ração, você tem um trabalho de misturar, você tem um trabalho de guardar materiais diferentes, você tem alguns materiais que são mais perecíveis, logo estragam quando são mal armazenados. Então você tem que colocar isso na balança. Não é apenas o preço do quilo, é o trabalho que dá de fazer sua própria ração. Então existe a ração pronta, então existe a possibilidade de você fazer sua própria ração e existe a ração pronta, mas você tem que casar tudo, não pensar apenas no quilo. Outra coisa muito importante que eu falei logo no início desse vídeo, o investimento com a ração precisa ser feita, mas o grande problema é que a pessoa investe na ração, mas a galinha não desenvolve, a galinha não produz. Então às vezes o manejo que está errado, então a tentativa de reduzir o custo com a ração acaba atrapalhando tudo. É só ajeitar o manejo, fazer as coisas corretas no tempo correto para tudo dar certo. Não se precipite em trocar a ração porque essa é mais cara ou porque essa é mais barata. O importante mesmo da ração é que te garanta desenvolvimento, produção e imunização. A partir do momento que você tiver com o produto final na mão, já falei sobre isso. Se tiver gente para comprar, não tem perigo de você ter prejuízo. Recapitulando o que falamos hoje, falamos primeiro dos desafios e oportunidades que você vai enfrentar na criação de galinha caipira e como conseguir lucro mesmo com esses desafios. Depois falamos da equação para você ter sucesso na sua criação, que é o entendimento técnico, que é o manejo adequado e a vivência. Não perde a oportunidade de entender mais profundamente cada um desses itens da equação para você ter sucesso. Por fim, falamos sobre 3 estratégias para você já ter na cabeça ou já ir colocando em prática para você realmente ter a oportunidade de ter lucro na sua criação. Eu quero que você volte nesse vídeo do início, assista novamente, realmente entenda cada uma das etapas e coloque em prática. Veja que é importante cada um desses pontos para você ter sucesso na sua criação. Deixe nos comentários uma pergunta que eu vou responder para você, seja baseado nesse vídeo ou seja em outra dúvida que você tenha. Eu vou usar essa pergunta para fazer um vídeo nas nossas lives. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe essas informações. Até a próxima. Tchau!